E aí galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Demartios. Para quem não me conhece, meu nome é Derek Brito, um dos fundadores do jogo. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês um pouco sobre números inteiros. Tá, mas você deve estar se perguntando, o que são números inteiros? Bem, números inteiros são números positivos, que são acompanhados pelo sinal de mais, e números negativos, que são acompanhados pelo sinal de menos, que não apresentam parte decimal e zero. Estes números formam um conjunto de números inteiros, indicados pela letra Z. Assim, temos que o conjunto Z de números inteiros, que é um conjunto infinito de números, pode ser indicado por -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 e infinitamente. Neste conjunto, o zero é um número neutro, ou seja, não é um número nem positivo nem negativo. A relação de inclusão do conjunto de números inteiros envolve o conjunto dos números naturais, ou seja, o conjunto dos números naturais se insere dentro do conjunto de números inteiros. Todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor. Por exemplo, um antecessor de -3 é -4, já seu sucessor é -2, e assim por diante. Bem, galerinha, os números inteiros podem ser expressos através de uma reta numérica, sempre tendo como ponto de referência o número 0. Ou seja, do 0 à direita os números são inteiros positivos, do 0 à esquerda números inteiros negativos. Os números inteiros positivos estabelecem uma ordem crescente entre si, ou seja, quanto maior for a distância do número em relação ao zero, maior será o seu valor. Por exemplo, o 1 é menor que o 2 é menor que o 3 e assim por diante. Já os números inteiros negativos obedecem outra ordem, de forma decrescente, ou seja, quanto maior for sua distância em relação ao zero, que é o ponto de referência, menor será o seu valor. Por exemplo, o -3 é menor que o -2, o -2 é menor que o -1, e será dessa forma. A gente também estabelece um conceito dentro dessa reta numérica, que é o conceito de simetria, ou seja, número positivo e negativo, que possuem a mesma posição em relação ao zero, que é o ponto de referência, são números simétricos. Por exemplo, o -4 e o 4 positivo são números simétricos, porque possuem a mesma distância em relação ao número zero, assim como o -2 e o +2, certo? Bem, galera, os conjuntos dos números inteiros podem ser divididos em alguns subconjuntos. O primeiro subconjunto é o Z asterístico, que engloba todos os números inteiros, em exceção o zero. Por exemplo, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Já o conjunto Z+, engloba os números inteiros positivos, excluindo os negativos, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Já o conjunto Z- engloba todos os números negativos, excluindo os positivos. Por exemplo, 0, -1, -2, -3, -4 e assim por diante. Já o conjunto Z asterístico, engloba todos os números inteiros, com exceção dos números negativos e o zero. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, excluindo os negativos e o zero, só ficando os positivos. Já o conjunto Z asterístico menos engloba os números inteiros, com exceção dos positivos e o zero, ou seja, só engloba os números negativos. Por exemplo, -1, -2, -3, -4 e assim por diante, excluindo o zero e os números positivos. A seguir, eu vou apresentar para vocês algumas questões que eu irei resolver juntamente com vocês. Bem, a questão 1. Resolva alguns problemas. Na letra A, apresenta a adição e subtração de números inteiros. Na adição e subtração de números inteiros, a gente vai observar o seguinte: os dois números apresentam sinais iguais ou diferentes. Se apresentar sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Já se apresentarem sinais diferentes, a gente subtrai e fica com o sinal do maior. Por exemplo, na letra A, -9 mais 2. Na letra A, a gente observa que tem -9 mais 2. A gente observa que -9 mais 2 tem sinais diferentes, ou seja, a gente vai subtrair. 9 menos 2 fica 7, né?
e a gente coloca o sinal do maior número, que é 9. O sinal dele é menos, então fica menos 7 no valor final. A letra B tem menos 100 mais 100, número de sinais diferentes, então a gente subtrai 100 menos 100 fica 0. Não precisa a gente acrescentar sinal, porque 0 é um número neutro. Já na letra C, há uma questão de multiplicação em números inteiros. Na multiplicação de números inteiros, a gente vai ver se os números têm sinais iguais, o sinal final fica positivo. Se os números têm sinal diferente, o resultado final fica com valor negativo. Por exemplo, 8 vezes menos 7. Sinais diferentes. Logo eu sei que o resultado final vai ser um número negativo. 8 vezes 7 fica menos 56. Já na letra D, apresenta menos 10 vezes menos 7. Sinais iguais. Menos 10 e menos 7 têm sinais iguais, ou seja, o resultado vai ser positivo. Logo eu sei que menos 10 vezes menos 7 vai dar 70 positivo. Na divisão é o mesmo sistema. Números com sinais iguais, positivo, com sinais diferentes, negativos. Por exemplo, 196 dividido por menos 14, o resultado vai ser negativo, porque os sinais são diferentes. Então o resultado vai ser menos 14. Já na letra F, menos 70 dividido por menos 10 são sinais iguais. Os dois têm sinais negativos, ou seja, o resultado final vai ser positivo. Menos 70 dividido por menos 10 dá 7, positivo. E então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para seus amigos. Foi um prazer ensinar para vocês.